Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 6, a partir do verso 7, que nos diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, glória a Deus. Durante esses dias o Senhor ele tem falado muito ao meu coração a respeito de plantio e colheita, a respeito de chuva, até mesmo a semana passada falamos a respeito da chuva, que algumas vezes podemos olhar para as nossas vidas, para algumas áreas das nossas vidas, algumas sementes a qual nós lançamos, ou até mesmo algo que aparentemente é presente ali, uma plantação que nós fizemos e parecer estar sem vida, seco, parecer que nunca mais aquilo vai florescer, vai frutificar, vai reverdecer, Mas diante de uma única chuva mandada pelo Senhor, tudo aquilo ele tem o poder de trazer a vida assim em uma única chuva, E ao decorrer da semana, meditando ainda sobre isso, sobre todas essas coisas, eu ouvi uma mensagem de um pastor, amigo querido, aonde ele dizia também a respeito da chuva, e ali eu foquei porque eu falei, é o Senhor falando comigo, porque o Senhor já vinha ministrando isso no meu coração, e ele falava, que quando a chuva vier, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, independente se foi bom ou se foi mal, e que nós deveríamos tomar cuidado. E durante essa semana também, eu estou aqui cultivando a minha horta, cuidando da minha horta, e por incrível que pareça, a gente estava num período de seca e não tinha ali na horta quase nada plantado, tinha pouca coisa plantada e estava tudo na terra, tudo assim bem seco. Porém, no momento em que a chuva choveu umas 2 semanas, 2 dias durante um período de 2 semanas, mais ou menos. É impressionante como cresceu o mato, como que parece que não foi cuidado faz já um ano. Enfim, e ali, diante dessas mensagens, o Senhor ele falava ao meu coração, eu meditando, falando com meu esposo, falei para ele, nós falamos muito a respeito de plantar, falamos muito a respeito de fazer o bem ou o mal. Mas e quando nós não fazemos nada? E quando nós não fazemos o mal, mas também nós não fazemos o bem? O que vai nascer na nossa horta? O que vai nascer na nossa vida? Você já reparou que as ervas daninhas, as pragas, os espinheiros, eles não necessitam de semente ser lançada. Ele não necessita de cuidado. Então o Espírito Santo falava ao meu coração, quando você deixa de fazer o mal, mas você também não faz o bem, você está deixando aquela terra vulnerável a pragas, a espinheiros, você está deixando aquela terra aberta ali para que coisas ruins nasçam. E assim também algumas vezes, muitas das vezes, é na nossa vida. Porque quando nós não fazemos o mal, mas nós também não fazemos o bem, nós estamos sendo inertes, nós estamos deixando de plantar algo e aquilo, o inimigo, ele vai semear alguma coisa má, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que, quando
o trigo ela era lançado, o inimigo também vinha e lançava as sementes do joio no meio. Então, quando nós não fazemos o bem, nós deixamos abertura para que o inimigo lance sementes, mal nas nossas vidas. Então, o que o Espírito Santo falava ao meu coração era: não é só você se preocupar em não fazer o errado, porque muitos de nós fazemos isso. Nós pensamos: não, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, Mas e o que nós fazemos de bem? Não basta apenas nós não fazermos o mal, nós também precisamos fazer o bem, nós precisamos ocupar a nossa terra com o bem, porque aonde tiver plantado algo bom, o inimigo, ele não vai ter poder de ter aquela liberdade de lançar algo mal. Isso não significa que no meio do trigo ele não lança alguns joios, mas a terra vai estar mais ocupada, o espaço para ele agir será menor. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e termos esse cuidado. Não vamos ser passivos com as nossas vidas, não vamos deixar que as coisas aconteçam como muitos de nós pensamos, que tiver de ser, vai ser, e não, nós temos que agir propositalmente diante daquilo que nós queremos atingir, daquilo que nós queremos colher. Se nós queremos colher o bem, nós precisamos plantar o bem. Amém? E é interessante porque esses dias, hoje eu vou trazer bastante exemplos assim que o Senhor tem falado muito comigo dessa forma. Esses dias eu estava carpinando ali um pouco o meu quintal e de repente eu olhei ao longe, eu vi uma plantinha, eu sabia que ela tinha nascido por si só e ela era bonitinha, umas florzinhas brancas e tal. E eu pensei comigo, quando eu for carpinar ali, eu não vou arrancar ela, porque ela até dá umas florzinhas bonitinhas, Pensei comigo, eu estava longe, sem óculos, não reparei bem. Mas depois eu fui pegar o meu bebê, mais tarde, fui dar uma volta no quintal, fazer ele dormir. E eu me deparei com outro pé daquela planta, porém eu estava de perto. Então eu observei que aquele, na verdade, não era uma planta, uma simples planta que dava uma florzinha, que dava para se manter cultivada ali, enfeitando o lugar. Porque aquela planta, na verdade, tinha umas florzinhas, mas era um pé de espinheiro. Era um espinheiro total, Então eu pensei, eu não posso cultivar, Eu não posso deixar, porque tem a florzinha bonita, mas ele tem mais espinhos do que flor, e meu bebê pode se ferir com ele. Então, imagina, trazendo isso para as nossas vidas, quantas vezes nós somos passivos, nós não fazemos o bem, Não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. E deixamos que as coisas aconteçam por si só e que as coisas nasçam na nossa vida por si só. Corremos o risco de nascer no solo da nossa vida alguns pezinhos de espinheiro. E nós podemos até cair no erro de achar que pelo fato de ter algumas florzinhas, dar algumas florzinhas, isso é bom, e permitirmos, que aquela planta se estabeleça e permaneça na nossa vida, porque afinal ela dá algumas florzinhas que enfeitam, a nossa vida. Eu quero desafiar você a olhar para a sua vida. Será que tem aí na sua vida alguns pés de espinheiro que você, talvez no momento de passividade, permitiu, que nascesse e que está aí? Dá algum prazer para você, traz alguns momentos de alegria para a sua vida, porém, ele ainda é um espinheiro e na sua maioria das vezes você acaba se ferindo com ele. Eu quero desafiar você, pelo poder da palavra do Senhor. Não permita que isso permaneça. Arranque este pé de espinheiro, porque Deus pode te dar
graça e sabedoria, porque nesse mesmo lugar que nasceu por si só esse pé de espinheiro, e você permitiu que permanecesse, você pode plantar algo proposital, plantar aquilo que você realmente deseja e que não é, né? Não é um espinheiro, mas sim um pé, né, de flores, algo que vai te dar beleza, que vai te dar alegria, que vai enfeitar a sua vida sem te causar dor. Então, quero deixar essa reflexão para vocês, né? Que o Senhor ele possa falar mais profundo a cada coração e que nós não venhamos nos cansar de fazer o bem, porque o cansaço também pode atrapalhar, né, nós de colhermos aquilo que temos plantado. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente dia, em nome de Jesus.